Não é segredo pra ninguém que Ana Francisca voltou para a aventura no intuito de se vingar. O problema é que ela ainda é apaixonada pelo Danilo. Já deixe nos comentários se você gostou da vingança de Ana Francisca contra a Olga. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar com geral. Ela começa a amolecer o seu coração, já que Danilo faz uma declaração de amor na porta de sua casa. Eles começam a falar do passado, já que Danilo não consegue entender o porquê Ana Francisca casou com Ludovico. Só que Aninha também acha que Danilo sabe que ele que é o pai de Tonico e que ajudou a derramar aquele balde de tinta na cabeça dela no dia da formatura. Mas antes que os dois comecem a brigar, a paixão fala mais alto. Eles até começam a dançar no coreto da praça. O problema é que Jezebel viu e não quer deixar os pombinhos serem felizes para sempre. Ela vai dar um jeito de atrapalhar, como sempre. No dia seguinte, Aninha está esperando Danilo na igreja, mas na verdade é Olga que marcou esse encontro. E ela quer saber o porquê Ana Francisca está atrás do Danilo, do seu futuro marido. Aninha não aguenta ao ouvir isso e questiona que marido, já que ela está há 7 anos noiva. Se o Danilo quisesse realmente casar, já tinha casado. Olga resolve destilar o seu veneno, mostrando para Ana Francisca que o seu casamento já foi marcado. E ela mais uma vez foi enganada pelo Danilo, porque você é fácil de ser enganado. Mesmo com dinheiro, você não passa de uma Maria mijona. Você achou mesmo que você ia voltar para a aventura e casar com Danilo? Você tá muito enganada. Aninha fica muito chocada ao saber que realmente a data do casamento foi marcada e não esconde a sua tristeza. Mas Olga fica feliz em ver Ana Francisca chorando e pede para a moça mesmo chorar. Mais tarde, Aninha recebe a visita de Sebastian, já que tudo foi combinado com Jezebel, e em seguida do Danilo. É claro que a discussão rola solto, já que Danilo quer saber o que Sebastian está fazendo na casa de Ana Francisca. Assim que Sebastian vai embora, Danilo não perde a oportunidade de chamar Aninha de golpista. Só que a Aninha não deixa barato, já que questiona ele que ele está de casamento marcado e ainda quer tirar satisfações. Danilo, muito cara de pau, diz que ia contar tudo, só que não conseguiu. É aí que Ana Francisca fica na dúvida, se ele realmente iria contar tudo ou só está falando porque ela descobriu. E ela conclui que Danilo não cansa de rir dela. Danilo jura que não quis rir da Aninha, até porque ele tentou contar, só que ele não teve coragem, já que ela veio com 4 pedras em cima dele, quando ele que tinha que estar magoado, já que na primeira oportunidade ela trocou ele por outro para dar o golpe do baú. Aninha fica inconformada de ser acusada novamente pelo Danilo. Danilo pede para Aninha parar com as acusações, já que os dois têm muitas coisas para resolver do passado, mas o que importa mesmo é o presente. Aninha afirma que o presente do Danilo tá de casamento marcado com a Olga. Ele acredita que Ana Francisca só marcou um encontro com Sebastião porque estava com ciúmes dele. É aí que Danilo diz que vai até a casa da Olga terminar esse noivado, e em seguida ele pede uma nova oportunidade para conversar com Ana. Ana até aceita, mas ela só pede para Danilo voltar depois que terminar o noivado com Olga. Antes que Danilo chegue à casa de Olga, ela já tá armando tudo com o médico para fingir que está doente. Mesmo contra a vontade do médico que foi ameaçado, acaba aceitando. Nisso, Danilo chega querendo conversar com Olga, mas ela tá muito debilitada. Ele percebe que a noiva está muito ruim de saúde e pede para Olga adiar o casamento. Aí ela fica uma fera dizendo que isso jamais. Danilo, para evitar mais aborrecimentos para Olga, diz que volta depois. No dia seguinte, Olga parece que acordou muito bem, já que resolve escolher o seu vestido de casamento e tirar as medidas. Danilo chega na casa de Olga e leva um susto ao saber que ela tá tirando a medida para o vestido de noiva. Tenta conversar com ela, mas é claro que ela faz toda a cena que está doente e ele não consegue terminar o noivado. Em seguida, Danilo vai conversar com Ana Francisca e ela quer saber se ele conseguiu terminar o noivado com a Olga. Danilo diz que não conseguiu, já que Olga está doente, mas afirma que é com Ana Francisca que ele quer ficar. Aninha ainda diz que depois de tudo que aconteceu entre eles está bem difícil de acreditar e ela pede uma prova. Danilo dá até o dia seguinte para terminar esse noivado com Olga. Já em casa, Dona Mocinha acaba fazendo com que Aninha perca todas as suas esperanças, já que ela estava na casa de Olga.
Ela realmente está doente, mas os preparativos para o casamento continuam a todo vapor. E o pior de tudo, quem estava no quarto com ela era o Danilo. Dona Mocinha acha que ele está fazendo jogo duplo. Olga vai até a fábrica de chocolate para encomendar o seu bolo de casamento com Danilo. Margarido vai correndo avisar Dona Mocinha que Olga esteve na fábrica encomendando o bolo de casamento. E é claro que ela conta tudo para Aninha. Agora a Ana Francisca ficou na dúvida, porque se os preparativos são feitos pela família da noiva, é natural que eles continuem agilizando tudo, até porque Danilo não conseguiu terminar com o noivado. Mas como descobrir se ele realmente está falando a verdade? É aí que ela pede ajuda da família, principalmente da Márcia. Com a ajuda de Márcia, Aninha acaba descobrindo que Danilo mandou fazer o terno do casamento e as alianças. É claro que tudo isso é armação da Bárbara, mas até aí ela não sabe. E se Aninha tinha amolecido seu coração, ela voltou a endurecer ele novamente, já que ela quer vingança. Aninha se encontra com Danilo e tira sarro do rapaz, dizendo que até se divertiu com as declarações dele. E depois de 7 anos de noivado, ele e Olga se merece. Ela começa a colocar defeito físico no Danilo, que fica completamente sem entender o que está acontecendo. Até porque Aninha, uma mulher viajada que conhece outros países, também conhece homens mais interessantes. E ela andou pesquisando. A família do rapaz não tem tanto dinheiro assim, e ela tá acostumada com muito mais. Nisso, chega Sebastião. E Aninha começa a elogiar todas as qualidades do Sebastião na frente de Danilo. Afinal, ele é o sobrinho do dono do banco. Vai herdar um bom dinheiro. Ela sai de braços dados com Sebastião. Danilo, nada satisfeito, vai atrás e acaba arrumando uma verdadeira confusão na praça da cidade, até que ele é atingido por uma melancia. Aí é onde ele decide se casar realmente com Olga. Em seguida, Ana Francisca agradece Sebastião, afinal, ela só tem sido maltratada por todos. E ela vê que ele é um amigo de verdade. Mal sabe ela. Ela acaba pedindo ajuda de Sebastião para acabar com o casamento de Olga e Danilo. O que ela mais quer é se vingar. E ela tem um plano. Ela não vê a hora de chegar ao casamento para ela se divertir. Ela conta com a ajuda de Margot e do seu primo Timóteo. Margot faz questão de oferecer uma festa de despedida de solteiro para Danilo. Durante a festa aparece Timóteo e Sebastião, e eles fazem Danilo beber, mas beber todas. E finalmente chega o grande dia do casamento de Olga com Danilo. Olga radiante, afinal não é pra menos, né? Depois de 7 anos de noivado, o pessoal já chega à igreja e em seguida Olga chega junto com o pai. Amando de Sebastião, a música começa a tocar e os sinos badalar. É nesse momento que Olga entra. Todos ficam se perguntando, mas cadê o noivo? É justamente isso que Olga quer saber. Cadê o Danilo? Quem está se divertindo com a situação é Ana Francisca, enquanto Olga está completamente desesperada. Cadê o noivo? E ela vai tirar satisfações com Bárbara. Bárbara diz que não sabe, afinal, Vivaldo ficou em casa esperando Danilo. E ela foi na igreja para tentar acalmar tudo, mas aí você entrou. Desesperada querendo saber o que aconteceu, Olga pede para o pai ir até a casa do Danilo buscá-lo pessoalmente. É isso que Tenêncio vai fazer. Enquanto isso, todos estão rindo da cara de Olga. Exatamente como foi com Ana Francisca no baile de formatura. Bando de curiosos! Assim que chega na casa de Danilo, Vivaldo diz que não sabe onde está o sobrinho. Ele saiu para uma festa de despedida de solteiro, só que não voltou. Nisso, eles começam a fazer uma busca atrás do Danilo. Pede até para o cachorro cheirar uma meia do rapaz para tentar encontrá-lo. Eles passam em frente à igreja e Olga quer saber o que está acontecendo e decide ir atrás. Na verdade, toda a cidade vai atrás para saber onde que Danilo está. Até que encontram. Danilo! A pergunta que não quer calar: o que aconteceu? Danilo também não sabe explicar. Ele lembra que ele estava na festa de despedida de solteiro e foi para lá. Olga exige uma explicação, ou melhor, ela não quer uma explicação agora. Ela quer somente casar.
Dá um buquê de flores para Danilo cobrir o que não pode aparecer e promete que vai casar desse jeito mesmo. Nisso, o padre diz que não casa. Igreja é um lugar de respeito, como é que ele vai casar um noivo pelado? E Danilo, nada bobo, diz que se o padre não casar, ele também não se casa. Olga pergunta para o pai se ele ouviu isso. Tenêncio diz que ouviu e por isso Danilo está preso. Na delegacia, Danilo tenta se explicar, mas Tenêncio não quer saber. Onde já se viu depois de 7 anos de noivado, o noivo aparece pelado? Já no salão de festas, Olga está completamente furiosa e aparece Ana Francisca. Chegou a hora do acerto de contas. Olga tenta humilhar Ana Francisca, mas percebe que tudo isso não passou de um plano da loira. Aninha não tem pra que esconder e acaba confessando que sim. Ela queria ser aquela menina ingênua que acreditava em todo mundo, mas a cidade transformou ela no que é hoje. E ela lembra exatamente o que aconteceu dentro daquele salão. O mesmo salão em que Aninha foi humilhada diante de toda a cidade. Ela pergunta pra Olga se Olga lembra, todo mundo rindo da cara dela. E a partir daquele dia ela prometeu que ninguém mais ia rir dela. E o pior, ela ia se vingar de todos. É aí que Olga percebe que Danilo não tem culpa de nada. Ana Francisca diz pra Olga parar de ser tonta, porque se o Danilo amasse tanto ela assim, não teria bebido demais um dia antes do casamento. Não teria nem dormido à noite pensando nesse casamento, mas não, estava casando praticamente obrigado. Olga até levanta a mão pra dar na cara de Ana Francisca. Mas ela sabe muito bem que Aninha está falando a verdade. Ele seria o primeiro a chegar à igreja e ficar te esperando. Mas sabe por quê? Porque vocês não sabem o que é sentimento e eu ainda acho que você não gosta do Danilo tanto assim. Olga se irrita e ainda diz que a viuvinha não sabe do que tá dizendo. Aninha completa dizendo que tanto Olga como Danilo são egoístas, porque o amor era para transformar a pessoa, mas no caso dela, transformou para uma pessoa ruim. Olga ficou escutando até agora, mas decidiu falar. Afinal, Ana Francisca não pode chegar lá, falar o que quiser e sair assim, rindo da cara dela. Aninha pergunta o que ela vai fazer. Esperar por mais 7 anos para marcar uma outra data de casamento? Você perdeu Olga, você perdeu o casamento e perdeu Danilo. Você não vai ficar com esse sorriso no rosto. E acabou como? As duas brigando no meio do salão. Elas brigam tanto que tem hora que começa uma guerra de bolo. Sobra até pros convidados. Até quem não tinha nada a ver com a briga entrou e acabou levando bolada.